Só um tantinho, pessoal. Já estamos gravando. Vamos lá. Rapidinho. Vamos lá, meu povo. Vamos começar nossa aula aí, né? Uma rápida dica de leitura bíblica. Beleza? Que eu tenho feito aí ao longo das aulas. Na parte da tarde, alunos não tiveram ainda a oportunidade de ver, mas eu tenho feito sempre isso. Tenho deixado sempre um texto bíblico antes da gente orar, para começar. E a gente está fazendo uma saga aí pelo livro de Provérbios. Lá em Provérbios 11, 25, diz assim pra gente: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, né, alívio receberá. Então, olha que dica interessante que Deus dá pra gente, né? Ser generoso. E a generosidade, pessoal, traz pra gente aí ali prosperidade, né? E quando a gente traz ali o alívio para os outros, também traz aí alívio para nós mesmos automaticamente. Não sei se você já teve o hábito de fazer, já fez isso, né? Já se sentiu assim, quando você faz o bem a alguém, você se satisfaz melhor do que mesmo aquela pessoa que recebeu o presente, porque você tem o senso de dever cumprido. Então faça isso sempre. Seja generoso. Se você não desenvolve o hábito da generosidade, faça isso ser comum na sua vida. Beleza? Vamos orar. Santo Deus que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem sido conosco. Desenvolva no coração aqui dos alunos do primeiro ano a vontade a cada dia de estar mais próximos de Ti e fazer com que ali a generosidade possa estar presente no coração deles. Guarde-nos, proteja-nos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos dar continuidade aí. Então, para hoje, eu separei algumas coisitas aqui para vocês no E-Class. A gente vai fazer uma revisãozona aí do módulo para a nossa avaliação, que vai ser já nessa semana. Porém, antes disso, eu vou falar algumas coisitas aí. Beleza? Vamos lá. Pessoal, quero tratar dois assuntos importantes. Essa questão da avaliação e outro assunto importante vai ser as atividades ali de aula que nós fizemos ao longo dessas aulas à tarde. Eu sei que muitos de vocês não puderam, né, devido às dificuldades de estar nas aulas à tarde, mas eu tenho certeza que você não vai ser prejudicado aí em nada, né? Para isso a gente vai criar uma dinâmica aí rápida para você estar cumprindo as atividades de aula que a gente fez aí, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou avaliar vocês em 2 capítulos só para atividades em aula. Beleza? O primeiro capítulo, na verdade 2 capítulos não, 3, né? Que a primeira prova foram 2 capítulos. Mas eu acredito que esse que vocês já tenham feito, que a gente já tenha trabalhado bem esses 2 capítulos. Então, esses 2 capítulos, quem ainda não fez, né, esses 2 capítulos, você vai ter tempo para fazer. Por quê? Eu vou abrir a aula da semana que vem, ou melhor, a aula da semana passada, para você postar esses 2 capítulos se por acaso você ainda não fez. Então preste atenção aqui, ó, meu povo. Se você ainda não fez esses 2 primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, e ainda não postou ele no E-Class para mim, você vai ter até sexta-feira para fazer isso. Fala, Ana. Então, o capítulo 1 você pediu para postar. O capítulo 2, na verdade, você não tinha pedido para postar. Só foi uma página. Aula. Só foi uma página. Na verdade, teve sim do capítulo 2, que ele fez parte da prova. Capítulo 2, Não, sim, só que você não pediu, não deu tempo para você colocar a aula pra gente fazer. Então, foi. Deixa eu só ver aqui. Não, porque o capítulo 2 eu só fui eu fui só até a página 4. Eu acabei não colocando para vocês exercícios. Isso. Beleza, então fecha só no capítulo. Você até falou que podia Beleza, fazer. Isso mesmo. Então fecha só no capítulo 1. Muito bem colocado pela Ana aí.
Tá bom? Obrigado aí. Então a gente fecha somente assim, no capítulo 1 e o capítulo 5. Então o que você vai fazer? Se você não fez o módulo 1, né, você vai tirar as fotos para mim e colocar lá no Eclasse da aula da semana passada. Então a aula da semana passada foi na terça-feira. Só um instantinho. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. A aula da semana passada foi no dia 8. Então eu vou deixar já a aula do dia 8 aberta, já vou abrir aqui agora, beleza? Já para você postar lá, se por acaso você não postou ainda. Então todos aqueles que não fizeram aí esses capítulos, ou faltou alguma coisa para você postar, eu vou abrir agora aqui, ó, a aula do dia 8 e vou botar aqui o prazo de postagem até o dia 18. Beleza? Só confirmar aqui. Acabei de abrir aqui, acabei de salvar. Então, assim, se você por acaso não colocou isso, porque eu estou verificando, já vou começar a verificar essa semana, né, capítulo por capítulo de quem fez, né? Isso aí, capítulo 1 e o capítulo 5, quem colocou aí? O Felipe, né? Então, assim, o capítulo 1 você vai postar nessa aula do dia 8 aqui, ó, da semana passada, na terça-feira. E o capítulo 4, se por acaso você ainda não postou na data que tinha que ser postado, tu vai postar na aula de hoje. Beleza? O 5, né, professor? O 4 você não postou. O 4. É porque eu tô falando o 5 mesmo. Porque eu tava falando com outra turma que era o capítulo 4. Desculpa. São muitas coisas para guardar, peraí. O capítulo 5 mesmo. Vamos lá. Eu vou abrir já aqui o capítulo 5 para você já colocar aqui também. Deixa eu só botar aqui. Atividade, aluno, já abri aqui. E aí vou botar até sexta-feira. Beleza? E aí tu coloca lá, faz a postagem lá do capítulo 5. E você posta lá e vai ficar com a conversa. Lembrando que assim, vai ser na seguinte critério. O capítulo 1 vai valer 5 pontos e o capítulo 5 vai valer 5 pontos. Então você vai fazer um somatório de 10 pontos. Então é importantíssimo de você fazer essa postagem lá, tá bom? Porque se você ficar sem se você ficar sem postar ali esses capítulos, você vai ficar sem ali a sua avaliação de nota de atividades avaliativas. E o quanto antes você fizer, melhor, porque eu já fecho sua nota, tu já vai ficar vendo lá, beleza? Porque a nossa avaliação da P2 vai ser na dia 16, na quarta-feira. Então, quarta-feira já tem a nota da avaliação de vocês. E aí só vai ficar faltando a nota de livro ali, propriamente dito, das atividades em aula. Tá bom? Então, vamos aí, de uma certa maneira, correr aí o máximo possível para a gente conseguir. Deixa eu só botar o carregador aqui, que meu celular tá descarregando. E eu tô usando a câmera dele. Rapidinho. Foi. Beleza, galera? Deu para entender aí, então? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Fala comigo. Dúvidas? Choro, lamentação? Tudo entendido, né? Então, módulo 1, postar na aula do dia 8, na terça-feira. Beleza? Módulo 5, postar na aula de hoje. Beleza? Dia 14. E aí, eu vou esperar vocês até a sexta-feira me mandar isso, tá bom? Então, quanto antes você tiver, se você já mandou, beleza. Se você ainda não mandou, vai mandando lá. E aí a gente vai verificar. Na aula da segunda-feira que vem, pessoal, eu vou verificar com vocês já as notas. Né, se teve algum problema, então a aula da semana que vem a gente já vai fazer uma verificação aí de notas para o fechamento do bimestre, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Que aí eu faço fazer a nossa revisão aí da aula. Não? Então vamos para a aula então. Deixa eu só botar aqui o livro de vocês.
Só um instantinho. Galera, hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido, né, do que eu sou já no normal, né? Porque a gente vai fazer uma revisão aí com toda... Ou bater o capítulo todo aí de uma vez só. Beleza? Então, vou projetar aqui o capítulo para vocês e a gente segue. Pessoal, se alguém tiver de fazer alguma pergunta, alguma coisa, você vai me interrompendo no meio do caminho, tá? Senão, sabe que eu vou falando aí constantemente do capítulo, beleza? Então, se precisar fazer alguma colocação aí, você pode fazer, tá bom? Vamos lá. Seguindo aí. Vamos lá. Galera, o módulo para nossa avaliação da P2 é o módulo 5. Nesse módulo 5, ele vai ser... Tem 2 temas inseridos aí dentro desses 2 temas. E esses 2 temas aí vai configurar a nossa avaliação, a nossa prova propriamente dita aí. Beleza? Então a gente começa falando um pouquinho sobre a antiguidade clássica, sobre a valorização que vai acontecer nesse período do Renascimento, sobre como todo esse conteúdo que nós viemos abordando, ele já vinha sendo trabalhado ao longo do período antigo, só que houve uma ruptura, né? Houve ali pode-se dizer assim, um frear, né? Quando chega ali no século XIV, no século XV, né? Até o século XVI, finalzinho ali início do século XVII, ou há um frear da desenvoltura, né, do desenvolvimento ali propriamente dito. Beleza? E aí a gente tem aqui embaixo a imagem do homem vitruviano, que delimitava ali, né, evidenciava o homem, mas delimitava o homem, né, como sendo assim, de uma certa maneira, limitado a Deus, né? Então o corpo do homem estava limitado ali dentro de uma esfera que circundava ali todo o seu corpo, que simbolizava que o homem era limitado, que o homem tinha Deus ali no centro, de uma certa maneira. Esse homem vitruviano, ele vai ser estabelecido ali pelo Leonardo da Vinci, né, que vai ser um dos líderes desse período. Tem ali vai ser um líder ali bem um personagem bem mencionado aí nesse período. A gente não pode sair desse período sem entender algumas questões que são características desse período do Renascimento. A gente tem aqui nessa parte, que eu estou marcando para vocês, alguns pontos importantes do Renascimento, como, por exemplo, o racionalismo, o heliocentrismo, o individualismo, o antropocentrismo, o naturalismo, né, o endomismo e, propriamente dito, o mecenato, né, que vai ser o desenvolvimento ali da arte, da cultura através dos mecenas. Então a gente vai ter essas linhas de pensamento que vão ser, pode-se dizer assim, vão ser características do Renascimento. E o Renascimento ele vai acontecer tendo em vista toda essa dinâmica ali, né, desses grupos que vão trabalhar cada ponto ali, né, que a gente viu aí ao longo do conteúdo. Como, por exemplo, né, vimos aí a teoria do teocentrismo e do antropocentrismo, o homem no centro e a dinâmica, né, seria o homem no centro, seria o Deus no centro de tudo. Deus no centro, teocentrismo. Homem no centro, antropocentrismo. Isso daí vai gerar uma dinâmica, né, entre ali todo o escopo. Será que é o homem ou será que é Deus? Isso daí vai levar ali a eles mergulharem na Bíblia, a buscar ali né, as principais diferenças, né, através dali do que se tinha escrito biblicamente no Gênesis, etc. Mais à frente a gente começa a enxergar aí outros pontos também, como, por exemplo, o humanismo, que vai ser uma das características, né, uma das vertentes propriamente dita aqui do Renascimento. E a gente vê o humanismo se difundindo. Vemos também o naturalismo se difundindo,
né? Vimos um período muito interessante que se difunde como a Era da Razão, onde tudo aquilo que era se colocado ali do período medieval, que era dito pelo período medieval, vai ser colocado em prova, vai ser colocado em crítica, e não explicava-se mais, pessoal, não tinha mais ali aquela ideia da explicação, da mera explicação em relação ao ser ali de forma mitológica. Aquela ideia de mitologia, ela não cabia mais, né, para esse período. Então a gente vai ter um grande desenvolvimento da ciência, da razão, né, de pensar, de analisar todo o contexto. É dentro dessa temática que a gente analisa a ideia do geocentrismo, do heliocentrismo, onde acreditava-se, né, que o centro do nosso universo, no período medieval, era abordado ali como o geocentrismo, que era, por exemplo, seria a Terra, né? O planeta Terra, ele seria o centro do universo, só que o heliocentrismo traz que não, o Sol era o centro de tudo. Então vai ter essas dinâmicas, sendo ali uma desbancada pela outra, né? Tendo em vista essa nova pesquisa, linha de pesquisa que estava tendo. Então a gente vê aí o heliocentrismo sendo um foco de divisor aí desse período. E nesse período também vai se difundir uma coisa importantíssima, que vai ser a imprensa, que nós já vimos ali anteriormente, que com o invento que o Gutenberg vai fazer, que vai ser uma espécie de uma impressora, né, da antiguidade, ele vai começar a difundir muito mais todo o conhecimento que se tinha, que se propagava através desses ícones que iam surgindo e iam colocando ali suas ideias, beleza? E aí surge aí cada vez mais vai se tornando comum a ideia do Renascimento propriamente dito, beleza? Outro ponto também que vai se tornar comum nesse período vai ser a questão do individualismo, um crescente individualismo por parte da população. E a gente viu cada vez mais essa visão individual se tornando mais comum, chegando até o que a gente tem como endomismo, que era ali, de uma certa maneira, era uma filosofia que buscava ali alcançar o prazer próprio, né? E de forma imediata. Isso daí vai sendo a dinâmica desse período, até que a gente chega também num outro conceito, que é o conceito do mecenato. O mecenato, ele vai ser basicamente grupos ricos, bem abastados, né, vão começar a financiar toda essa produção intelectual que estava acontecendo ali na Itália, né? Então a gente vê que a Itália tem o berço de tudo, né? Então ele vai começar a financiar tudo isso. Daí vai começar a surgir a arte, a cultura, né? Toda essa filosofia na questão da escultura, das pinturas, de toda essa ideia renascentista vai surgir através dos mecenas, que vão ser referências aí, né, para aqueles que vão financiar ali a arte, a cultura e a produção. Toda a produção cultural da época, eles vão render ali financiamento, vão financiar tudo isso dali, proporcionar isso tudo para que esse período se torne um período muito, muito conhecido, entendeu? Continuando aí, a gente vai ver que os pioneiros do Renascimento vai ser a Itália. Cidades como, por exemplo, Gênova, Veneza, vão ser ali os pioneiros que vão dar o pontapé inicial para que tudo aconteça, que tudo ocorra. Então a gente vai ter um avanço muito grande por parte da Itália e um crescimento e um desenvolvimento muito grande na Itália na questão do Renascimento, por ela ser essa pioneira aí, propriamente dita. Beleza? E aí a gente vai ter aqui, pessoal, alguns outros grupos, né, além dos mecenas, mas também como os Médicis, da família Médici, que também vão financiar a arte e a cultura, né, que vão dar ali também um rumo diferente para o escopo da igreja, né, para a visão da igreja. Então a gente vai ter aí a família Médici financiando também boa parte dos investimentos na arte, na cultura, só que dentro da igreja, né? Eles vão também trabalhar essa questão da igreja. E aí a gente vai ver vários artistas que vão surgir através disso, como por exemplo a Capela Sistina, como vocês podem ver aí, que está lá no Vaticano, que tem aí uma das maiores pinturas aí, desculpa,
é uma das maiores pinturas aí desse período, feita pelo Michelangelo, que vai ser a Capela Sistina, que vai ser construída ali, né, ser estabelecida de 1475 até 1564. Então vai demorar um bom tempo para tudo ficar prontinho ali, propriamente dito. Beleza? Várias arrumações ali. E quem vai fazer esse financiamento, né, vai ser a família Médici, juntamente ali com o apoio do Papa Júlio II. Isso tudo aí vai ser ali a dinâmica que a Itália vai receber. Então a Itália, melhor dizendo, né, pessoal, vai ser onde surge toda essa cultura e toda essa arte. Então a Itália, ela vai ser o berço ali disso tudo. E aí a Itália vai dividir essa etapa em 3 partes, né, que é o 300, o 400 e o 500. Né? E cada período desse vai ser uma área de desenvolvimento, como por exemplo, o ano 300 na Itália vai ser o ano do início de tudo, onde a Itália vai estar assim desenvolvendo toda o ganho, né? Vai estar assim de uma certa maneira trazendo toda essa área de desenvolvimento, vai ser toda aquela aquele questionamento do conhecimento que se tinha, tanto na questão religiosa quanto na questão monárquica, vai ser tudo questionado. Então vai ter uma grande ruptura, né, com a igreja medieval. A igreja medieval, ela vai ser questionada. Então esse primeiro momento vai ser uma ideia assim de mostrar para aquele período que nada mais se explica de forma mitológica, e sim, né, com o estudo de uma explicação racional para se explicar determinada coisa. Então isso daí vai estabelecer uma certa ruptura, e aí a gente vai ver o nascimento do humanismo, né, do naturalismo, que vão se tornar crescente do teocentrismo, vão começar a ter essa luta aí entre essas ideologias iniciais. Já no ano 400 vai ser o auge do Renascimento, a gente vai ter aí vários desenvolvimentos e investimentos da família Médici, dos mecenas, que vão começar a desenvolver a arte, a cultura. Então a gente vai ter uma mudança um pouquinho na arte e na cultura também, principalmente na questão da perspectiva, quanto na realidade, da pintura. A gente vai ter várias pessoas agregando várias profissões, como por exemplo o Leonardo da Vinci, que ele vai ter uma gama de quantidade de profissões gigantesca. E depois no ano 500, que a gente vai ver a difusão do Renascimento, pessoal, indo para várias outras nações, como por exemplo Portugal, Espanha, né, a Inglaterra, a França. Isso tudo vai se espalhar, e aí aquele monopólio já não vai ficar na mão da Itália. A Itália perde força na questão do Renascimento para essa força de se difundir para outros lados. E aí a gente tem a difusão pela Europa, né? A gente vai ver vários líderes aí. Vimos, por exemplo, o Dante, que vai ser um grande escritor. Vimos o Botticelli, que vai trabalhar as pinturas. Vimos o Sandro, né, o Boldin também, que vai trabalhar a questão da pintura. E vimos aí até, inclusive, a Vênus, né, a pintura de Vênus, aí, que vai ser feita pelo Botticelli, que vai caracterizar ali o renascimento humano, o corpo, evidencia o corpo humano propriamente dito. Vimos aí também o Leonardo da Vinci com as suas várias profissões e com a sua pintura aí, né? As suas principais pinturas, como por exemplo a Mona Lisa e o quadro da Última Santa Ceia. Vimos aí também o Michelangelo com as suas pinturas. Vimos o Erasmo de Rotterdam, que vai ser outro também bom aí dessa época. O Shakespeare, o Miguel Cervantes, todos esses caras aí que são líderes, são personagens ícones aí dessa época. Beleza? Não vou me ater muito a falar deles, que eu já falei na aula anterior. Nas aulas anteriores aí. Virando a página, nós temos aí um grande ponto importante, que vai ser o Renascimento científico. Esse Renascimento científico, ele vai se dar, né, com alguns líderes ali principais dessa época, personagens que vão ser muito assim, importantes para essa época, que vai ser o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, o Kepler, que vão começar a desenvolver um estudo científico e vão começar a questionar tudo aquilo que se tinha na visão, tanto da astronomia, da física, da matemática. Esses caras vão trazer vários questionamentos em relação a isso, e aí surge um novo momento para a ciência
né, na nossa terra aqui, né? No nosso contexto aqui de vida. Então eles vão ser os primeiros a questionar aqueles velhos ensinamentos que se tinha, né, que eram dados ali através da igreja medieval. Agora eles vão começar a questionar toda essa ideia e trazer uma ideia de um estudo mais científico, pautado ali em observações, pautado em uma análise mais complexa e não meramente explicados pela mística que se tinha anteriormente. Beleza? Então esse daí vai ser mais ou menos o escopo a ideia central do período do Renascimento. Logo depois, nós entramos dentro de um contexto da Reforma Protestante, que é o segundo momento aí que a gente trabalha, que é o segundo tema, que é muito importante aí também. A Reforma Protestante, ela vai se dar ali inicialmente ao Renascimento propriamente dito. Então a gente acredita que o Renascimento ele é um braço da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, pessoal, ela vai defender alguns quesitos, mas a gente vai falar primeiro da igreja e depois vamos falar do que vai ser questionado dentro desse quesito igreja. Né? Então a gente vai ter a igreja defendendo algumas posições e errando em algumas outras posições. Por exemplo, uma coisa que a igreja defendia nessa época, ela era a questão, eles condenavam intensamente, né, os juros ali excessivo. Quando você emprestava um dinheiro a juros. Eles chamavam isso de usura, né? Que era conhecido como um pecado, que era lucrar em cima de outras pessoas. Então a igreja vai, durante toda a era medieval, levantar essa bandeira que você não podia lucrar em cima das pessoas. Porém, ela fazia isso de outra forma, como por exemplo, ela acabava, né, caindo em outros pontos, como aí o exemplo da sinomínia, que era a venda, né, de artefatos preciosos que, por exemplo, eles colocavam assim a cruz, pegavam pedaços de madeira e diziam que era a cruz de Cristo, pegavam pedaços do Santo Sudário, diziam que era ali o Santo Sudário, né, e isso daí eles cobravam em prol disso daí de dar algo em troca. Então eles não cobravam, não gostavam do empréstimo, mas faziam uma coisa que não deveria, né, como aí a venda de relíquias, e que na verdade não eram, que não se tinha certeza se era do Santo Sudário, se era um pedaço da cruz de Cristo ou não. Né? E aí, outro ponto ainda que vai piorar ainda mais a situação deles, vai ser a venda de indulgências, ou seja, eles vendiam perdão, e se você não comprasse o perdão, eles vão criar a ideia, né, de você iria aí ser mandado para o purgatório, o inferno propriamente dito, né? Então a igreja medieval ela cria esse contexto do inferno com o objetivo de colocar medo nas pessoas para que as pessoas pagassem ali as indulgências propriamente dito, né? E eles estabeleciam as ideias ali daquela questão das boas obras, né? E se você não desenvolvesse boas obras, você iria diretamente por purgatório, onde você iria ali sofrer para o fim da sua vida. Mas coisas aí que iriam piorando a situação da igreja medieval desse período vai ser a má conduta dos seus clérigos. Né? Os clérigos vão ter uma conduta muito ruim, principalmente com relação com a vida pessoal deles ali, né? Porque eles tinham um voto que era o voto de castidade, só que a gente vai ter vários casos ali na época, por exemplo, do Papa na época, que era o Alexandre VI, de ele ter filhos com várias esposas diferentes, e isso gerava vários conflitos, sem contar também o problema, né, da simplicidade que era pregada pela igreja, enquanto eles não tinham ali a simplicidade, né? Eles pregavam uma simplicidade, porém eles ostentavam uma riqueza gigantesca, e isso daí vai gerar muitos problemas para eles, por eles falarem uma coisa, mas na verdade empregarem outra, né? Então isso daí gera muitos problemas nesse período. E é dentro do contexto que surgem aí pessoas que vão questionar toda essa posição da igreja. E não vão ser pessoas de fora, vão ser pessoas de dentro da igreja. Então a gente vai ver líderes aí que vão começar a questionar tudo isso, como por exemplo o Lutero, em 1848, ele nasce, né, começa a se desenvolver dentro do catolicismo, vai estudar nas universidades mais cultas aí da época, como por exemplo a Universidade de Wittenberg,
na Alemanha, e começa agora a fazer aí conhecer mais sobre a Bíblia, né? Ele começa a ler mais os livros de Paulo, né? Principalmente Gálatas, Efésios e Romanos. Ele vai lendo cada vez mais esses livros e vai descobrindo que a igreja estava errada em muitas coisas. E aí ele começa a escrever o que a gente chama aí das 95 teses de Lutero. Essas 95 teses seriam 95 colocações que o Lutero encontra que a igreja estava errada. Lutero apresenta essa 95 teses para a igreja, né? A igreja não concorda com isso, né? E acaba ali excomungando ele, né? Tirando ele do rol de membro da igreja na dieta de Valmos, e ele acaba rompendo com a igreja. Inicialmente ele queria somente reformar a igreja, mostrar o que estava errado, porém o que ele mostrou iria prejudicar muito financeiramente e também politicamente a igreja medieval da época, né? Essa igreja medieval. E isso daí não vai ser visto com os bons olhos, então ele vai ser ali excomungado. E aí, dali por diante, de 1517, começa uma implementação de Lutero fortemente para implementar essas ideologias e contra a igreja. E aí surge o conceito do contra-reforma, né? Da reforma, né? De que seria ele ir ali contra aquilo que a igreja colocava. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma coisa que alguém queira colocar aí, falar alguma coisa? Não? Então vou seguindo aí. Algumas teses aí que o Lutero ele vai combater, pessoal. Ele vai bater aí nas questões da justificação pela fé. Ele vai bater também na questão da igreja medieval da época. Ela acreditava na substanciação. O que era isso? Eles acreditavam que quando eles participavam da Santa Ceia, eles literalmente comiam um pão que simbolizava, na verdade, deveria ser o símbolo de Cristo, só que eles acreditavam que era o corpo de Cristo mesmo, e o sangue de Cristo, que era o suco da uva ali, propriamente dito, né? E então eles acreditavam que eram de fato, né, o sangue e o corpo de Cristo. Só que Lutero vai mostrar para eles, através da Bíblia, que isso era só um simbolismo, não era de fato. Então ele vai começar a questionar essa questão da substituição, da substanciação, vai também questionar a justificação pela fé, que não existia salvação pelas obras. E isso vai ser ali o palco de Lutero ali de questionar basicamente tudo que ele precisava. Né? Ali das 95 teses tem várias. Ele também vai questionar a utilização de santos dentro da igreja, que ele vai usar os mandamentos de Deus, falando que não podia usar santos dentro da igreja, né? Isso tudo aí vai gerando um conflito muito grande entre a igreja medieval e a igreja futuramente que surgiria, que seria a igreja luterana, né? O conceito luterano. Beleza? Isso daí vai ser basicamente o que Lutero vai implementar. Antes de Lutero, pessoal, também já existiam outras pessoas que levantaram essas ideias. Antes dele, por exemplo, a gente vai ter o Wycliffe, vai ter o John Hus, que vão ser outros reformadores aí, né, pioneiros na luta pela reforma, que vão condenar essa ideia da venda de indulgências aí e outras coisas. E a gente vai também ter ali um contemporâneo de Lutero, que vai ser o Calvino, né? O Calvino vai estar ali bem próximo de Lutero também e vai estar colocando ali os seus conceitos, tanto o Calvino como o Zwingli, que vai ser dois amigos, né? Pode-se dizer assim, o Calvino e o Zwingli vão ser um movimento vai acontecer na Suíça e outro vai acontecer na França. O Zwingli vai ficar na Suíça e o Calvino na França. E eles vão desenvolver a ideia do calvinismo, né? Devido ao Calvino ali. E eles vão ser bem parecidos. Professor, Oi, fala. Tô ouvindo. O Martinho Lutero não era na Alemanha? Sim, o Lutero. O Calvino vai ser na França e o Zwingli na Suíça. Ok? Ah, tá. Eu já tô falando agora do Calvino. O Lutero eu já falei praticamente tudo ali que sim. E de fato, como você falou, na Alemanha mesmo. Tanto que ele vai afixar lá na porta lá teoricamente, né? Dizem que ele afixou lá na porta de Wittenberg, as 95 teses, né?
mas historiadores dizem que isso não aconteceu, né? Que ele teoricamente pegaria um prego e um martelo e afixaria na porta da Universidade de Wittenberg. Falam que é lenda, né, professor? Dizem que é lenda, eu também acredito que seja lenda, né? Não tem comprovação de fato que ele tenha feito isso, mas a história, alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas a gente fica ali acreditando também que não foi. Beleza? E aí o Calvino, pessoal, ele vai trazer todo um conceito ali do calvinismo, né? E uma das crenças principais ali que vão diferenciar o luteranismo do calvinismo vai ser a ideia da predestinação, né? Então ele vai trazer aí em seu livro a instituição da religião cristã. O Calvino ele vai deixar um exemplo do seu pensamento em relação à teoria da predestinação, que ele chama assim, nós chamamos a predestinação a destinação eterna de Deus, pela qual determinou o que queria fazer a cada um dos homens, né? Então Deus, ele teoricamente, para o calvinismo, essa ideia da predestinação seria muito evidente. O calvinismo, ele também vai ter as suas bases aí apoiadas ainda mais, né, pela visão do capitalismo. O Max Weber vai se aproveitar dessa situação e vai fazer uma comparação, né, do conceito do calvinismo para implementar uma ideia de capitalismo dentro desse meio. Por quê? Até então a igreja medieval, ela não aceitava, né, aquela ideia do comércio, né, de você colocar ali o comerciante, ele eram vistos com maus olhos porque o cara lucrava em cima do outro, né? Já não, agora o calvinismo ele vai evidenciar, vai falar assim, o cara que ele consegue crescer, né, e crescer ali do comércio, é que Deus estaria ali escolhendo ele, né? Deus estaria abençoando esse cara, e ele tinha que crescer. Então isso daí vai cair como uma luva para o povo que não queria mais ficar do lado do catolicismo. E eles vão logo tudo pro lado do calvinismo e vão começar a desenvolver ali o comércio vai se desenvolver bastante. E aí o Max Weber ele vai escrever um livro que é a Ética Protestantista, né, Protestante e o Espírito Capitalista. Falando justamente como é que era todo esse conceito, beleza? Os calvinistas, pessoal, vão ser conhecidos como outros nomes também. Na França eles vão ser conhecidos como huguenotes e na Inglaterra eles vão ser conhecidos como puritanos. Então quando você ouve falar dos puritanos na Inglaterra, você está ouvindo falar dos calvinistas, beleza? Outro ponto também legal da gente mencionar vai ser que a difusão do contexto geral do Renascimento, ele vai se espalhar por todo o mundo, chegando até a Inglaterra. O que vai acontecer? Na Inglaterra a gente vai ter o Henrique VIII, e o Henrique VIII ele vai romper com a igreja medieval, com a igreja católica medieval, tendo em vista um problema ali na questão da sua separação. Ele queria queria se separar da sua esposa, que era a Catarina de Aragão, que não era capaz de dar filho para eles ali, né? Tinha uns problemas conjugais ali. E ele vai chegar pro Papa da época e vai desenrolar com o Papa. O Papa vai falar assim, ó, o que Deus uniu não separa o homem, irmão. Não vou fazer anulação de casamento nenhum. Ele vai ficar meio que injuriado com essa situação, né? O Henrique VIII, e como ele era um rei, absolutista, ele vai romper com a igreja e vai criar uma nova igreja. Então ele vai estabelecer um ato de supremacia que vai ser estabelecido em 1584, e nesse ato de supremacia ele vai criar uma nova igreja, que vai ser a igreja anglicana, e vai se casar com uma outra esposa, que vai ser a Ana Bolena, né, que mais tarde ele arranca a cabeça dela, né? Ele tinha problema com isso de decapitar as esposas. Cara, estranho. Enfim, daí por diante, a igreja na Inglaterra também vai sofrer essa modificação. Então a igreja romana não vai operar lá. Agora a nova igreja, a igreja anglicana, ele cria novos ritos, vai criando várias coisas aí diferentes, mas muita coisa é igual. E aí no final disso tudo, vai sendo que vai surgindo o que a gente chama aí do período
conhecido aí como a Igreja Católica, ela vai reagir em prol das ações que existiam anteriormente, ou seja, ela viu que estava perdendo muito adeptos, estava perdendo muitas pessoas ali, muitos membros, e aí ela começa a surgir ali, começa a levantar uma ideia chamada Contra-Reforma. E essa ideia da Contra-Reforma, o nome já bem fala, era ir contra o que os reformadores estavam colocando. Então eles vão começar a fazer uma reforma interna na igreja, né, e vão começar a analisar, eles vão criar alguns congressos com o objetivo de enxergar o que precisava mudar na igreja, o que não precisava mudar. E é dentro desse texto, né, desse contexto aí, que a gente está analisando, dessa dinâmica, que eles começam a fazer algumas mudanças dentro da igreja, principalmente no clero. Eles começam a criar universidades para melhor trabalhar o clero, né? Começam a trabalhar o conceito de simplicidade de fato, de buscar tentar falar, mesmo o clero demonstrar esse conceito de simplicidade, né? E isso vai sendo trabalhando com os exercícios ao longo de tempo. Vão começar a criar escolas, né, que vão melhor treinar esses clérigos, né? E também vão criar algumas ações que vão ser braços aí da Contra-Reforma, como por exemplo, vai ser criado a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus vai ficar conhecida aí como uma ordem jesuíta, que vai ser criada pelo Ignacio de Loyola, que vai ser um ex-militar espanhol que tinha o objetivo ali de criar um grupo que fosse ali capaz de manter protegida a igreja, né? De lutar contra o protestantismo, ou seja, lutar mesmo através de conflito e morte de pessoas. Então isso daí vai ser estabelecido, né, ali a Companhia de Jesus. Mas a Companhia de Jesus tinha como um dos focos principais também desenvolver o processo de catequese das pessoas, né, que eram ali conquistadas, né, eram de uma certa maneira ali, eles chegavam numa região e eles implementavam uma série, faziam uma parte de educação, catequese, né? A catequese propriamente dita, quem já participou vê que é como se fosse um discipulado, né, ali pra gente aqui no cristianismo. E aí as pessoas iam aprendendo isso. Isso vai acontecer bastante aqui nas Américas, tanto aqui no Brasil como nos países de origem hispanas. A gente vai ter a ação muito presente da catequese. Então esses ali, representantes da Companhia de Jesus vinham até determinado local, e aí ali eles iam catequizando, né, na grande maioria das vezes índios, escravos, né, e isso daí ia melhorando aí, de uma certa maneira, a quantidade de adeptos da igreja medieval, católica medieval. Beleza? Em 1853 a 1863 vai ocorrer um concílio chamado Concílio de Trento. Esse concílio ele vai ser um concílio onde eles vão discutir, como eu já tinha mencionado um pouquinho antes, os problemas que a igreja tinha, né, e vão começar a tratar ali com um pouco mais de rigor o que seria feito com as pessoas que fossem pegas ali professando a religião protestante, que era algo, de uma certa maneira, para o período medieval, fora, né, ali do conceito de justiça. Então ele é como se fosse um criminoso que estava ali aderindo ao cristianismo, ao protestantismo, melhor dizendo, né? E isso daí eles vão criar algumas ferramentas para tentar aí minimizar esse avanço do protestantismo. Uma das ferramentas no concílio vai ser criada aí, vai ser o Santo Tribunal, o Tribunal do Santo Ofício, que vai ficar conhecido como o Tribunal da Inquisição. Esse Tribunal da Inquisição, pessoal, vai ser um tribunal organizado no período medieval para, de uma certa maneira, julgar todos aqueles que eram ali contra o propriamente dito ali o conceito religioso medieval, ou seja, todos aqueles que eram protestantes, eles eram julgados
né? E eles eram condenados como hereges, né? O herege era aquele cara que, de uma certa maneira, ele não partilhava dos conhecimentos cristãos, ele não levava à frente, né, a ideologia da igreja medieval. Ele era contra tudo isso. E o herege era visto como um marginal, né? Era uma pessoa totalmente desprezível. Esses hereges, né, teoricamente a igreja coloca, eles vão ser inquiridos, vão passar por vários métodos de tortura, onde eles vão ser levados a se arrepender de ser isso. Então eles vão mandar eles, de uma certa maneira, colocar eles ali em vários tipos de tortura para eles falarem que eles não eram protestantes, e eles vão passar por vários processos de tortura até a parte final, que vai ser a morte. E muitas das vezes a morte era na fogueira. A maioria das vezes a morte vai ser na fogueira. Muitas pessoas vão morrer condenadas aí pelo Tribunal da Inquisição na fogueira. E aí, homens, mulheres, né, alguns vão ser aí colocados até mesmo como bruxos, né, como os alquimistas, que vão começar a fazer o desenvolvimento da ciência nessa época. Mulheres que desenvolviam a medicina fitoterápica, que é através da medicina natural, vão ser conhecidas como bruxas. Isso daí vai gerar pessoas vão sendo queimadas aí na fogueira, tendo visto isso tudo. É nesse período também que cria-se a ideia, né, dos judeus convertidos, e vai trazer essa ideia aí dos cristãos novos. Os cristãos novos começam a surgir ali também nesse período. E chegando aí quase que ao final de toda essa análise que a gente está colocando aqui, nós chegamos aí ao ponto onde também outra coisa que vai acontecer como braço aí da Contra-Reforma vai ser o ataque constante a toda a literatura que era de cunho protestante. Esse ataque a essa literatura vai ser conhecido como indexação, ou index, né? Ou seja, todos aqueles livros que falavam sobre o conceito religioso do protestante, eles tinham que ser queimados. Então, várias e várias montantes vão ser feitos queimados em praça pública, vão entrar dentro das casas das pessoas, né, vão começar a coletar todos esses tipos de literatura, né, e vão começar a jogar nas praças públicas e fazer fogueiras gigantescas com esses documentos. Isso daí vai gerar, né, aí toda uma luta, todo um conflito que vai colocar ali esse momento como sendo um momento marcante aí para a reforma protestante de uma maneira geral. Então esses são alguns braços aí da reforma protestante. Galera, fala aí então. Eu praticamente já fechei um resumão bem superficial, mas acredito que todos aí já tenham um contato com esse assunto. Não é algo muito estranho que eu estou falando para vocês, mas eu fecho aí esse conteúdo. Alguém tem alguma dúvida ainda, alguma pergunta aí pelo conteúdo? Fala comigo. E aí, povo? Dúvida, pergunta? Não. Choro, lamentação? Pode colocar o nome no bate-papo? Oi? Pode colocar o nome do bate-papo? Não, eu vou fazer chamada pessoalmente. Eu não estou fazendo mais chamada pelo bate-papo, não. Estou fazendo chamada aqui pessoalmente. Eu tenho terminado uns minutinhos antes para fazer isso. Galera, eu vou fazer chamada em caso surja alguma pergunta, depois eu vou reafirmar algumas coisas aí. Então fica ligado, pessoal, que eu agora eu estou preferindo fazer a chamada individual, que a gente tem tido um pouquinho de tempo. Eu tenho gastado aí em torno de mais ou menos 9 a 10 minutos fazendo isso. Então vale a pena a gente fazer a chamada individual aí aqui online, beleza? Então fica ligado aí, vou começar pelo A. Alex, tá aí? Oi, professor. Beleza. Show. Ana Carolina. Ana Beatriz tá aí, né? Tô aqui. Uhum. Eric. Sim.
Esther. Eu. Show. Felipe. Eu. O outro Felipe da Silva. Tô aqui, professor. Beleza. Gabriel de Freitas. Gabriel o Gabriel Ferrão. Gabriela. Gustavo. Hector. Hugo. Isabel. Isabelle. João Guilherme. Eu. Show. Joyce. Lívia. Presente. Beleza. Ludmila. Presente. Marcela. Marcelo. Maria Eduarda de Almeida. Presente. Beleza. Maria Eduarda Dias. Ok, Joyce. Vamos lá. Miriam. Presente. Show. Aí. Rafaela. Renan. Rodrigo. Ruth. Vitor Alves. Tô aqui. Victor Silva. Yasnai. Letícia. Beleza. Vamos pro B aí. Ana Catarina. Presente. Ana Clara. Arthur. Oi, tô aqui. Presente. Daniel. Gabriela. Presente. Gleidson. Guilherme. Eu.
Show. João Gabriel. Aqui. Beleza. Isabelle Vitória. Presente. João Vitor. Juliana. Júlia Cunha. Presente. Karina. Larissa. Aqui. Luane. Marcos José. Marielle. Milena. Nicolas. Nicole. Patrícia. Eu. Beleza. Renan. Valeu, Renan. Vim aqui no bate-papo. E Vitor. Matheus. Josué. Marina. E fechaste. Pessoal, deixei de chamar alguém? Acho que não, né? Vamos lá, pessoal. Relembrando algumas coisas aí importantes. Né? Para hoje, pessoal que chegou aí nas últimas aí, que não pegou o primeiro momento. Nós fechamos aí o conteúdo da avaliação, né, que eu já venho colocando para vocês aí já há muito tempo aí no nosso class lá, eu sempre coloco lá em cima conteúdo da P2, conteúdo da P1, então já está sempre postado para vocês lá, beleza? Então o conteúdo que a gente vai abordar agora, nesse próximo capítulo, é aí do Renascimento Cultural e a Reforma Protestante, que vai ser o nosso foco aí de atuação propriamente dita, beleza? Então a gente vai analisar todo esse escopo aí, toda essa emblemática aí, beleza? Na P2. Em relação aos exercícios, o módulo 1 tem que ser postado na aula da semana passada. Se você ainda não fez, você tem até a sexta-feira para fazer isso. E o módulo 5 tem que ser postado até a sexta-feira também, na aula de hoje. Então, aproveita o tempo que você tiver aí para mandar ver logo nesses exercícios, porque aí tu fecha logo a matéria comigo, entendeu? Na sexta-feira, se você já tiver postado, você já vai saber lá teu resultado das notas que você precisa lá para estar passando para o bimestre. Então, na sexta-feira, eu acredito que eu já devo estar... Se todo mundo entregar antes, na sexta-feira, todo mundo já fica com a nota, já sabe a nota aí que você já tem para passar ou não. Beleza? No bimestre, se tiver de fazer recuperação ou não. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta que eu possa estar... Alguma dúvida que eu possa estar sanando?
Fala comigo. Pessoal que chegou por último aí, ninguém tem nada a perguntar, tá tudo, entendeu tudo? Fala, Arthur. Quer falar alguma coisa? Já termino. Aquele trabalho que tu lançou no CPB de recuperação. Então, aquele trabalho é em relação ao bimestre passado. Entendeu? Então, quem... Que ia ser resultado dia 4 de setembro. Isso aí. Entendeu? Na verdade, resultado não, né? Porque tu já termina já sabendo o resultado. Se você fez ou não, ele acertou tudo ou não. Beleza? Tu chegou a fazer isso, Arthur? Trabalho? Fez? Arthur, não tô ouvindo. Aqui, peraí. Tá travando tudo. Tá travando tudo aqui, peraí. Mas enfim, quando o Arthur voltar ali, ele fala. Então, galera, esse basicamente é o trabalho que vocês têm que fazer para ganhar a pontuação. Então, vocês terminando aí esses trabalhos, vocês postando eles até sexta-feira, se você fizer isso já logo. Caso não, se você não fez, se você não viu as aulas aqui, você não vai conseguir ver, né? E aí, nessas aulas aqui é que você está sabendo tudo que a gente vai precisar. E aí, até sexta-feira, com certeza, já vou estar dando gás aqui para fechar e tá fechando tudo. Beleza? As notas de vocês. Conseguiu falar, Arthur? Conseguindo falar aí? Consegui. Voltei já. Beleza. Entendeu? Mas tu chegou a fazer lá, Arthur, A recuperação? esse trabalho de recuperação? Fiz. Beleza. Então vou dar uma olhada lá depois. Depois tu me manda uma mensagem no WhatsApp que eu já te digo quanto que tu tirou lá. Tá bom? Tá, calma. Galera, mais alguma coisa a colocar? Alguém tem mais alguma coisa a perguntar? A gente ainda tem um tempinho aí. Mais alguma coisa a falar? Acho que não. Beleza. Então, galera, eu fecho por aqui. Se você tiver alguma coisa que precisar, eu acredito que todos têm o meu WhatsApp aí. Quem não tiver, compartilha. A Bia tem aí, pode compartilhar para quem precisar. Entendeu? Eu prefiro que você me pergunte pelo WhatsApp. Eu tenho mais ali normal, né? Eu responder pelo WhatsApp, porque eu tenho ele instalado no celular. Aquele outro método lá, até esqueci o nome do outro método lá, eu só tenho instalado no computador. Então, Telegram. Isso, do Telegram. Eu só tenho ele instalado no computador, então não tenho tanta constância de entrar nele, mas eu entro periodicamente para estar vendo. Então, vai demorar um pouquinho para te responder. Mas no WhatsApp, se você precisar de alguma coisa, eu estou ali e respondo rapidinho. Beleza? Então, a gente fecha. Já que ninguém tem mais nenhuma questão aí, nada a colocar, a gente falta um pouquinho de tempo aí, mas dá para a gente fechar com um bom aproveitamento. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus aí, um forte abraço, né? Que Deus possa abençoar vocês nas provas e qualquer coisinha, estamos aí para atendê-los, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau para todos. Professor, não esquece de deixar alguém como anfitrião, tá? Ainda tem aula ainda? É verdade.